Hoje eu vou falar um pouco ao invés de falar só sobre investimentos em Deep Tech, ou no meu caso, em Biotechs na Europa, eu vou dar uma visão geral sobre. Eu também sou um cientista, né? Eu também tive meu laboratório de pesquisa bastante ativo, durante mais de 20 anos. Então, eu vou falar um pouco a perspectiva do investidor, que ele espera encontrar, o que leva o investimento a ser feito, mas pensando também do ponto de vista do desenvolvimento de um fármaco. E com vários exemplos que eu vou colocar sobre inovação, pois não. Pense, vai ficar bem no meio, porque a gravação fica melhor e você consegue acompanhar seu PPT no próximo. Ah, excelente. Dicas de mídia que não fazem parte do meu dia a dia. Ficar mais ao meio para poder a filmagem ficar melhor, né, melhor qualidade. E também tem um teleprompter aqui que eu acho que eu não vou precisar muito, mas tenho mais o hábito de dar palestra e aula do que seguir assim, né? Mas está ótimo. Então eu vou fazer um overview passando por vários percursos, né, do desenvolvimento de um fármaco, as dificuldades, uma visão do quão é importante alguns passos, né, na execução de um processo que de linear não tem nada, né? Eu sempre falo assim, começa com bio, de biologia, significa que a coisa é complicada. Então, isso. Então, as biotechs, como a gente fala, né? Você pode ter biotechs em diagnóstico, pode ter biotechs em áreas não ligadas a fármacos, mas no meu caso, nós trabalhamos, e biotechs a gente já considera que é um ativo de investimento complicado por toda a dinâmica que ela tem no seu desenvolvimento. Mas na área de terapêuticos, ela é ainda mais complicada porque envolve saúde humana. E saúde humana requer uma série de aspectos regulatórios decisivos que são muito longos no seu desenvolvimento, né? Então, ao invés da gente pensar só naquilo, acho que o laser também não funciona bem aqui, né? Porque é muito branco. Ao invés de só aquilo que a gente considera como investimento de risco, mas que existe uma compensação, um retorno financeiro, porque se aquele risco for vencido, a biotech ela tem uma série de complexidades que eu vou mostrar daqui a uns 3 slides, que vocês vão entender por que é um aspecto multifatorial em termos de dificuldade, mas eu também enxergo como um aspecto multifatorial em termos de possibilidades de retorno, né, de sucesso. Por que as biotechs são tão importantes, né? Bom, esse aqui é um gráfico de 2 anos atrás, mostrando empresas farmacêuticas e alguns dos seus produtos principais de sucesso de venda, né, uns blockbusters. Então, vocês conseguem ver aqui, vamos olhar só a parte de baixo em azul, o primeiro, o Keytruda, o segundo, o Mira, são blockbusters fenomenais. Mas essas empresas que estão vendendo, que tem esses... E a gente pode desconsiderar aquela barra maior ali da Pfizer Biotech, porque aquilo ali foi a vacina contra o Covid, em 2021, se eu não me engano. Então, foi um outlier, né? Foi uma exceção daquele momento, daquele contexto mundial. Mas o Keytruda, por exemplo, está como um blockbuster há muitos e muitos anos, e a Merck sabe que isso aí tem um prazo de validade, que é o que a gente chama de um abismo de patente, né? Um patent cliff. Essas empresas, elas já sabem quando que aquele produto vai expirar a patente. E ela sabe que isso tem um impacto dramático. Por que é chamado de o abismo, né? O precipício, aliás, é a melhor tradução, o precipício da patente. Porque o declínio de entrada de recursos para essas empresas, ela não acontece de uma maneira suave como é o crescimento. Ela acontece de uma hora para outra. E ela, tendo a chance de saber exatamente quando que vai acontecer esse precipício da patente, ela começa a se preparar antes para poder cobrir, né, quem que vai ser aquele próximo blockbuster. É como se você tivesse um jogador de futebol na sua equipe, no seu time, performando no auge da carreira, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e você conseguisse prever exatamente o mês, o dia e o ano que a carreira dele fosse acabar.
de uma hora para outra. Então, você sabe que ele não vai caindo de qualidade aos poucos, mas sim que ele vai ter uma queda abrupta e vai ter uma parada. Então, você precisa repor o quanto antes. Só que tem um problema. Ó, perdão. Antes disso, isso aí é só um exemplo. E aqui está mostrando o Keytruda e o Opdivo no centro, mas mostrando uma simulação de como aconteceria a entrada de recursos. Isso aí são em bilhões de dólares por ano, no momento do precipício da patente, quando a patente ela é quebrada. Então, existe uma queda abrupta de recursos entrando. E essas farmacêuticas, elas precisam se preparar para isso. Só que tem um problema, mais que conhecido. O desenvolvimento de um fármaco, um processo tradicional, demora mais de 15 anos entre milhares de drogas e fármacos inicialmente prospectados, né, então a varredura, até se chegar em uma molécula aprovada pelo FDA. É um processo bastante longo, e mais que longo, é um processo bastante caro e que envolve muitos e muitos insucessos. Só em termos de tempo de desenvolvimento clínico, mais de 7 anos. E aqui, um exemplo, por exemplo, é muito bom, né? Em português. Um exemplo do Ozempic, mostrando que no momento que ele é lançado, o impacto que isso teve em termos do preço das ações da Novo Nordisk. Um impacto fenomenal. E vocês conseguem imaginar o quão é importante para essas empresas ter acesso a fármacos de qualidade, a fármacos que serão possíveis novos blockbusters. Só que o que não aparece nesse gráfico aqui é o que veio antes, né? Então, desde lá da descoberta de um peptídeo do monstro de Gila em 1992, se eu não me engano, que é uma Exetin 4, depois até a aprovação pela Bayata em 2005 e depois pela produção da liraglutida, que foi aprovada em 2009 na agência europeia. Aliás, meu antigo supervisor orientador de doutorado é um dos autores da patente do liraglutida, então eu já me sinto assim um pouco com um pedigree bom para poder falar esse exemplo. Então, vocês conseguem imaginar a distância que tem entre uma descoberta inicial até chegar naquela data que um composto ele é lançado e que faz sucesso, que se torna um blockbuster. E como que as indústrias farmacêuticas têm buscado soluções para poder melhorar esse processo? Bom, de novo, perdão. Esse é um outro slide que eu adicionei hoje, porque está mostrando que a Novo Nordisk, embora ela tenha tido um percurso bem longo até chegar no Ozempic e depois em outras moléculas mais desenvolvidas agora, ela continua buscando outros caminhos para poder acelerar esse processo de descoberta de novos blockbusters. E aí a gente vai entrar um pouco naquele aspecto que eu vou falar, que eu falei para vocês do papel das biotechs. Essa aqui foi uma aquisição que a Novo Nordisk fez também 2 anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás. E esse senhor ali com um cachecol pendurado é o meu ex-orientador de doutorado, que eu havia falado, que é um dos inventores na patente do liraglutida. Está ele aqui de novo, como um novo fundador de uma biotech chamada Embark, que foi financiada pelo BII, que é o Bio Innovation Institute, que é financiado pela própria Novo Nordisk e que depois foi comprada pela Novo Nordisk Farmacêutica. Por que a Novo Nordisk fez isso e muitas outras farmacêuticas estão fazendo isso? Porque as biotechs são muito mais ágeis, elas têm flexibilidade, elas têm uma dinâmica, elas têm um custo muito menor de execução e dinâmica de mudança, de validação de projetos, aquilo que a gente chama de early killing. Começa um projeto, testa, não funciona, mata, começa outro. As farmacêuticas são grandes navios de cruzeiro, muito sólidas, têm departamentos complexos, e para fazer mudanças, mesmo que simples,
elas precisam uma aprovação mais lenta, precisa ter autorização de alteração estratégica, comunicação de mídia, e as biotechs não têm essa desvantagem. Agora, a condução dessas lanchas aí também depende de pilotos, né, altamente habilidosos, e aí um pouco disso que a gente vai falar. E para fazer inovação, primeira coisa que a gente tem que pensar é, se está inovando, a gente tem que olhar para onde os outros não estão olhando, né? Então, vocês estão vendo lá que os observadores estão procurando algum animal naquela savana, para o outro lado, e atrás deles tem um leão ali olhando para eles. Então, no final das contas, o que esse slide quer dizer? Que a gente tem que olhar para onde nem todo mundo está olhando e que muitas vezes a oportunidade está atrás da gente. Então, a gente tem que buscar, tem que ter uma inovação. Mas o que é inovação? Inovação é não fazer a mesma coisa, né? Você tem que fazer diferente. Não adianta você pensar, se você está chegando naquele problema, significa que a maneira que você está pensando não é a maneira que vai resolver, né? Primeira coisa. Segundo, que a gente muitas vezes fica tentando métodos, e repete, mesmo ensaio, mesmas colaborações, mesmas estruturas dentro da empresa, e as coisas não funcionam muito bem. Então, isso também não é inovar. A inovação ela precisa trazer um grau importante de criatividade, mas só que ela tem que ser uma criatividade muito bem planejada, muito bem estruturada. Por quê? Porque se a gente não tiver uma inovação, e eu estou falando aqui usando o exemplo da biotech, né, das empresas biotechs, mais em biotecnologia, mas funciona para qualquer coisa. Se a gente não tiver uma visão clara de quais são esses diferenciais que essa biotech tem, e que não só vão ser diferentes, criativas, mas que vão se traduzir numa vantagem competitiva real, e ali eu coloquei alguns exemplos, mais efetivas, mais rápidas, mais seguras, e principalmente o produto ele precisa funcionar aonde realmente se precisa que um produto funcione. Se ele não tiver essa visão desde o início, quando ele estiver começando a desenvolver o seu ativo, o seu fármaco, o caminho ele vai ser muito mais dificultado, com mais chances de dar errado. E provavelmente, mesmo se der certo, pode ser que o tempo já tenha passado. Não sei, aproveitando a figura do leão, que eu mostrei ali, tem uma piada que eu escutei muitos e muitos anos atrás, mas que ela encaixa bem nesse contexto, que é 2 exploradores estavam andando numa savana africana, um carro sofre um acidente, os 2 capotam, desmaiam, acordam, as roupas todas rasgadas, descalços, e começam a andar, tentando entender onde eles estavam, e eles veem um leão chegando. Um deles começa a correr. O outro abre a mala, começa a colocar um tênis, e o outro que estava correndo fala assim, você é louco? Você acha que você vai correr mais do que o leão, né? E aí ele responde assim, eu não quero correr mais que o leão, eu quero correr mais que você. Esse é o competidor. O competidor ele está ali na espreita, e se você não estiver atento quem que é o seu competidor, é muito tarde. Então, não adianta desenvolver o melhor produto, mesmo da maneira certa, se também não for no tempo certo, né? Bom, então eu estou falando aqui do que é inovação, criatividade. Isso aí é uma inovação, né? Uma baita inovação, uma super criatividade. Mas será que isso vai funcionar, né? E a pergunta que, de novo, voltando à questão das biotechs, se isso aí fosse uma molécula, um fármaco em desenvolvimento, será que a gente conhece muito bem o alvo terapêutico, aquele alvo que a gente quer buscar? O receptor, uma proteína X, ou é o DNA, ou é um RNA que a gente quer diminuir a modulação dele? A gente conhece a química dessa molécula, que no caso ali é o leão? Quando eu falo de conhecer a química, não é só conhecer
para quem é bioquímico ou cientista, se é um agonista que ativa ou um antagonista que bloqueia. Não é só isso. Esse fármaco, ela tem uma boa distribuição, biodistribuição. Se você tomar essa molécula, ela acumula mais em um órgão do que em outro. Ela penetra o cérebro, passa na barreira hematocefálica. Ela acumula no fígado. Onde que ela é eliminada? Em quanto tempo ela é eliminada? Esses detalhes todos não são detalhes. Esses são critérios primordiais a se saber no dia 1 que você começa a desenvolver uma molécula. Você conhece a doença? O ambiente é mais inflamatório, menos inflamatório? Que tipo de célula que infiltra nesse local dessa doença? Ela evolui rápido? Mais em criança? Mais em idoso? Algum outro medicamento interfere? Tudo isso são critérios fundamentais. De novo, os competidores. Onde é que está esse competidor? Atrás da moita? É o colega botando tênis para correr mais? E se você falhar no desenvolvimento? Quais são as opções? Eu não pensei que ia acontecer isso. Sinto muito. Todo mundo que começa a desenvolver uma biotech, ou uma empresa, ou uma startup, ela precisa ter um plano A, B, C, D. E ela precisa ter isso, inclusive, para conseguir um financiamento. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Bom, esse é um caso bem típico, né? Que acontece não só no Brasil, mas acontece bastante no Brasil, e eu sou um pesquisador também, então eu posso falar isso, não estou denegrindo ninguém, estou falando que é algo típico de ser pensado, esse mindset. O produto ele precisa ser traduzido em um produto que realmente funciona onde ele é necessário. Mas muitos e muitos cientistas, eles começam a desenvolver uma molécula, um peptídeo, um extrato, às vezes, inicialmente, e ele se apaixona por aquilo. Aquilo ali vira a razão da vida dele e ele vai construir a carreira em cima daquilo. Então, ele caracteriza, purifica, testa em diferentes modelos. E, no final das contas, quando a coisa está muito caracterizada e ele tem uma molécula e já publicou vários artigos, vários doutorandos concluíram suas teses, mestrandos concluíram suas dissertações, ele fica pensando assim, onde será que isso funciona? Vamos testar no modelo de obesidade? Vamos testar no modelo de inflamação? Será que isso funciona para doença cardiovascular? E começa a se buscar, fica o fármaco procurando uma doença. E isso não funciona. Não funciona porque a gente precisa entender aqueles 4 pontinhos ali que eu coloquei embaixo, que eu já citei antes, no dia 1 do começo de alguma coisa. Você precisa entender a necessidade real, a necessidade do mercado, tem que lembrar que o mercado está sempre mudando, que é o forecasting, a competição e um plano de desenvolvimento realístico. Porque se a gente não tiver isso em mente, a gente achar, não, vou fazer um ensaio pré-clínico agora, depois já vou submeter um ensaio clínico para o FDA, daqui a 3 anos eu vou ter um produto já entrando em fase 2. Isso muitas vezes não vai acontecer e nem vai se conseguir financiamento para isso. Por quê? Tudo isso tem que ser executado num tempo onde a tecnologia tem valor. Não adianta ter uma molécula boa daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos vão ter outras 50 melhores do que a sua. Um exemplo que eu costumo citar é o exemplo do jornal, né? Hoje em dia a gente não lê jornal, né? Mas continua sendo para mim um excelente exemplo de valor do momento. O jornal, quando ele chegava na banca de jornal de manhã, ele tinha um valor cheio. Era o valor da novidade, da notícia. Imaginem, antes de internet, antes de televisão, o valor que o jornal tinha ao trazer a notícia, né? No meio da tarde, o jornal já não vale muito, né? E no dia seguinte, o jornal, ele não só não vale, mas ele dá despesa. E assim é uma empresa de inovação. Assim é uma deep tech. Ela começa com valor agregado, um valor potencial, mas se ela não entregar no espaço de tempo onde aquilo tem valor e tem impacto, ela deixa de ter valor e ela vira despesa.
Muito bem. E as biotechs são tão ágeis e têm performado de maneira boa que elas têm aumentado a sua contribuição no desenvolvimento de novos fármacos para a indústria farmacêutica. Então, vocês podem ver ali que em 2001, 45% das moléculas aprovadas pelo FDA nas indústrias farmacêuticas, elas tinham origem em biotechs. Em 2023, esse número estava em 70%. Ano passado, 2024, a gente estava vendo em torno de 75%. Além disso, para terapêuticos especificamente, tem uma pressão grande, constante, porque tem sempre novas doenças aparecendo, sendo descobertas ou surgindo, né? Mudança climática vista, aumento de expectativa de vida, aumento da expectativa de qualidade, de busca de qualidade de vida. A gente tem constantemente um entendimento melhor de doenças, de como entender esse perfil molecular das doenças. A identificação por diagnóstico também tem se intensificado bastante, então você está sempre tendo mais acesso a mais entendimento, a mais ferramentas para poder desenvolver novas moléculas. Bom, esse aqui é um gráfico também de 2023 que mostra o total de drogas que vêm das indústrias farmacêuticas, mostrando ali interno e externo, e depois subdividido entre biológicos, que são proteínas, anticorpos, ou moléculas pequenas, mostrando que uma parcela bem significativa vem de fora da indústria farmacêutica, principalmente das biotechs. E aqui um outro gráfico mais complexo, que ele mostra por que as biotechs são tão valorizadas. Por que tem tanto valor nesse ativo como investimento? Porque elas conseguem gerar provas de conceito, validação de fármacos, num período de tempo 3 vezes mais rápido do que a indústria farmacêutica num determinado período de tempo. Na verdade, a gente considerar a tradução, de acordo com esse gráfico, entre fase 1 e até a submissão de uma nova molécula, um NDA, que a gente fala, New Drug Application, aqueles números, 292, 315, e depois comparando ali 119, 51, mostra que as moléculas que elas foram outsourced, buscadas de fora da indústria farmacêutica, elas têm uma taxa de aprovação, não de aprovação, perdão, de submissão com uma nova molécula sendo submetida 3 vezes maior do que aquelas que foram geradas dentro da própria indústria farmacêutica. Muito bem, aqui eu volto para aquela balança inicial, que era o equilíbrio entre risco e retorno, né? Aqui é um exemplo um pouco mais próximo daquilo que é numa biotech. Então, aqui a gente tem tempo de desenvolvimento, desafios de financiamento, mudanças de mercado, eficácia ruim ou sem eficácia, problemas de toxicidade, barreiras regulatórias e competição, né? Todos esses são problemas, dificuldades no desenvolvimento de uma biotech, porque ela tem que lidar com uma molécula que vai agir num alvo, que pode ter uma biodistribuição não ideal, que pode causar uma toxicidade, que pode um competidor apareceu, ou o mercado mudou um pouco e está com uma tendência, o FDA mudou as regras, complicou um pouco as coisas. Agora, o fiel dessa balança, aquilo que vai determinar o que pende para um lado ou para o outro, é o que eu coloquei ali em azul em destaque, que é equipe e capacidade de execução. E quando eu falo de equipe, gente, não é título, né? Não é eu sou professor, doutor, ou eu sou formado em Harvard, ou eu sou... Não é isso, é capacidade provada de execução. Me entregaram isso, eu entreguei aquilo. Eu recebi isso, 5 anos depois eu entreguei aquilo. Isso é execução, é capacidade de fazer entregas num período de tempo onde aquela entrega é relevante e tem valor. Então, aquilo que é o tempo de desenvolvimento, que é um desafio, muitas vezes, se bem executado, na verdade, é uma vantagem competitiva, né?
Os desafios de financiamento, se você tem uma equipe boa, com um track record, uma capacidade de entrega comprovada, com moléculas que vêm de qualidade científica comprovada, você pode, na verdade, reverter o problema. E ao invés de desafios de financiamento, você posiciona a sua empresa como uma empresa que consegue atrair investidores, ela é competitiva para aceitar quem vai investir nessa empresa. Desafios regulatórios, super difícil, mas se você tiver dentro da sua empresa capacidades de entendimento e acompanhamento e forecasting, antecipação de mudanças regulatórias, se torna uma vantagem competitiva. Vou pular ali eficácia e safety, porque é óbvio, né? Se a molécula funcionou, ela é segura, ótimo. Velocidade, que está relacionada à execução. Antecipação do mercado, opcionalidades. O Ozempic não começou para obesidade, começou para diabetes, né? Opcionalidades, você está desenvolvendo uma molécula e se não der certo naquilo, né? O ensaio clínico foi bem desenhado. Um ativo BD e M&A. O que é BD? É Business Development. São pessoas na equipe da empresa que elas trabalham com novos negócios. Acho que essa é a melhor tradução em português. Novos negócios. Ela está sempre fazendo contato com a indústria farmacêutica. Por quê? Porque não adianta desenvolver um produto bonito, porque ela precisa desenvolver um produto que alguém um dia vai querer comprar. E para ela entender quem vai comprar, quem vai querer comprar, ela precisa estar sintonizada. Ela precisa saber o que é esperado. Olha, eu fiz um modelo animal aqui e gerei dados excepcionais com essa molécula aqui. A pergunta que eu tenho que fazer antes de fazer esse ensaio pré-clínico é ter contato com a indústria farmacêutica e saber, olha, vocês trabalham nessa área, né? Qual que é o modelo que vocês usam, que vocês consideram que é aceitável? Que tipo de resultado que vocês gostariam de ver num modelo como esse? É um aumento de 5%, de 10% ou só de 20%? Se a gente não tiver essa clareza, a gente sempre vai ter uma molécula legal na mão, um monte de dados legais, e a gente vai ficar andando para lá e para cá, dando voltas, falando assim, isso é muito bom, um dia alguém pode ter interesse. Mas se a gente quer fazer acontecer, a gente tem que saber desde antes, enquanto é mais fácil, mais rápido e mais barato, se aqueles que um dia talvez comprem, se eles vão dar valor a isso. E se não, o que eu posso fazer para mudar? Muito bem. Então, aquilo tudo que eu falei daquela balança, em termos de ações, qualidades, capacidades, ela se traduz um pouco nesse ciclo aqui que eu vou voltar depois a falar, mas ciência de excelência, um acesso precoce à questão do mercado, aspectos de comercialização, essa droga vai ser fácil de ser vendida ou não, antecipação como é que fala isso? Dos requisitos, né, de saúde, aspectos regulatórios, alternativas de desenvolvimento acelerado, capacidade de manufatura, né, para anticorpos, proteínas, outros biológicos, fusões de proteínas, extremamente caro. Terapia celular é extremamente caro. Se a gente não tiver tudo isso pensado antes, a gente chega lá na frente, às vezes foi investido milhões, e mais que milhões, foi investido tempo. E a gente para com uma coisa que não vai funcionar, porque, olha, é muito caro, a manufatura não vai dar conta de fazer um escalonamento. E aqui eu entro um pouquinho no fundo que eu trabalho, que eu sou o diretor científico, o CSO, que é a Jeito Capital em Paris. Tem 6 anos que eu sou diretor científico lá. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como que a gente trabalha, como que funciona. Eu sou um dos membros da equipe fundadora. No início éramos 6, hoje somos 35 pessoas. Um fundo que começou no início de 2020, com um cenário maravilhoso, primeira captação, primeiro fundo, 534 milhões de euros. Maior fundo da Europa em área terapêutica. Um céu azul incrível pela frente, numa vitrine. 2 meses depois, pandemia. Então, vocês imaginem que o começo, que parecia muito fácil, deu uma nublada feia, mas a coisa continua andando. E por que continua andando? Porque a gente buscou uma estrutura para cobrir tudo aquilo. Então, esse é um slide bastante tumultuado.
Eu não vou percorrer ele todo, mas eu posso, até coloquei umas flechinhas vermelhas para poder resumir, para poder facilitar eu mesmo me guiar aqui. Primeiro, busca, né, de qualidade desses ativos, dessas biotechs e fármacos que podem ter valor. Claro que o ambiente europeu tem universidades de altíssima qualidade, tem que elas que são o celeiro, né, de muitas e muitas moléculas, mesmo que depois elas vão para biotech, são spin-outs. Muitos professores de universidades são fundadores de biotechs. Nós precisamos ter uma busca que, além de aliar qualidade de origem, que a gente tenha um entendimento se aquela área clínica ela realmente está precisando. Às vezes é uma área clínica que ela não está precisando, ela está muito bem servida já. Ou às vezes agora não tem nenhum medicamento aprovado, mas quando a gente olha como que estão outras empresas em desenvolvimento, a gente percebe, olha, existem 10 empresas fazendo fase 2, fase 3 para essa mesma indicação clínica. Então, a chance que a gente vai ter de começar a desenvolver uma molécula para daqui a 5, 6, 7, 8 anos fazer uma fase 3 bem-sucedida é muito pequena, porque aquilo ali já tem um pipeline, ou seja, uma sequência de outras moléculas sendo desenvolvidas. A gente tem um caixa muito grande, né? Isso era o primeiro fundo, que é de 534 milhões, agora o segundo fundo é muito maior, ainda não foi anunciado, deve ser em breve, mas é consideravelmente maior. Para que existe um fundo tão grande? Não é para investir em 100 empresas, 150 empresas, porque senão vira aquilo que no jargão de investimento a gente fala que é spray and pray. Você borrifa, depois ajoelha e reza para algumas darem certo. Esse é o spray and pray. No nosso caso, a gente investe em poucas empresas, uma quantidade de dinheiro bem alta, guarda reservas, para quê? Para reinvestir de uma maneira acelerada em algumas empresas, quando elas alcançarem provas de conceito e mostrarem que estão avançando bem. Ou que elas tenham opcionalidades, como eu falei antes, estratégicas importantes. Olha, apareceu um novo fármaco, um novo ativo para eu comprar e vai me posicionar de uma maneira mais forte nesse ambiente competitivo. Só que para isso eu preciso de mais 20 milhões de euros. Então a gente vai lá e reinveste, claro, após avaliações, diligências, etc. Então a gente mantém, naquele segundo item da coluna do meio, uma proporção alta na empresa, né? Normalmente de 15% a 20% como o shareholder, donos, né, de cotas da empresa, para poder ter esse papel importante. E por quê? Porque a gente também quer sentar no board da empresa, no conselho da empresa, e trazer para lá que tipo de conhecimento? Só quanto mais investir? Não. Aspecto regulatório só? Também não. Entendimento científico, médico, só isso? Também não. Aspectos comerciais, manufatura? Também não. A gente leva todos esses conhecimentos para a empresa no dia 1 da conversa. Então, se na conversa inicial a gente enxergar que alguns desses elementos não são bons, mas podem ser resolvidos e aquela empresa tem um grande potencial, a partir desse dia a gente trabalha em equipe com uma inteligência coletiva, né, um trabalho em equipe, para levar uma contribuição multifatorial para que ela possa cobrir todos aqueles pontos daquela balança de vários braços, né, de modo a ela se posicionar de uma maneira melhor. E aqui na coluna da direita tem uma parte interessante que eu acho que é interessante para a gente no Brasil, na América Latina, pensar, né? A maneira como a gente se posicionou desde o começo é assim. Está escrito ali, ó. Existe um gap, né? Uma falha de financiamento para inovação na Europa. Quando a gente pensa isso, dá até né? Comparando a nossa situação, é claro que a Europa está muito bem posicionada. Mas isso porque as empresas elas têm um impacto global. E a gente está buscando grandes campeões e vencedores com impacto global.
Então, a Europa, frente aos Estados Unidos, ela ainda está atrás, ainda existe esse gap. E a Jeito tentou, e tem feito isso, se posicionar de modo a cobrir esse gap e se colocar como um grande investidor que tem um caixa alto, capaz de investir, de sustentar investimentos, novas rodadas e propiciar que aquela empresa ela não nade e depois acaba o financiamento. Nade mais um pouco e morre na praia. Ela precisa ter um financiamento sólido até alcançar os seus objetivos. Então, isso vale para a gente também, né? Então, nós, Brasil e América Latina, está muito atrás disso, mas aquilo que é uma falha, um gap, ela também pode ser uma grande oportunidade de posicionamento para novos fundos ao se fazer isso, uma vez identificados quais são os gaps precisos que ela precisa cobrir, além da questão do volume de investimento, né? Bom, isso aqui é só um exemplo, eu acho que os números são muito pequenos. Para ilustrar, a seta da esquerda fala da inteligência coletiva, né? Quantidade de deals já revisados. Esse número ele não está muito certo, porque ele é um número refletido por uma plataforma de registro de entradas, mas essa plataforma passou a ser usada só depois de um tempo, então é um número muito maior, o volume de oportunidades avaliadas. Mas aqui na segunda, terceira e quarta setas, lá no alto, ele só mostra que existe um bom equilíbrio para diversificar esse risco na busca de modalidades terapêuticas, de indicações clínicas e da parte de geografia. E vocês vão perceber que na última seta, que é aquela ponta para a Europa ela tem uma proporção majoritária ali, né, de contribuição, e tem uma razão para isso. A Europa tem ciência de qualidade, pessoas com capacidade de transformação, de execução, com experiência em indústria farmacêutica, muitas indústrias farmacêuticas, né? Pessoas que tiraram moléculas numa fase inicial de descoberta e levaram até aprovação, tem essa massa crítica. E também isso é conciliado com um valor das empresas consideravelmente mais barato do que uma mesma empresa que tivesse, por exemplo, na Califórnia ou em Boston. Então, isso, do ponto de vista do investidor, é super atraente, porque ela vai investir numa coisa de qualidade, com capacidade de ser bem desenvolvida, executada, mas por um valor mais barato. Bem, aqui não vou entrar em detalhes aqui também. A seta lá de baixo, ela mostra uma coisa que a gente chama de watching brief. Esse watching brief é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente conversa com uma empresa, a gente enxerga valores, identifica gaps e a gente faz um planejamento de acompanhamento multifatorial. Então, aquele ali são um exemplo de 4 empresas que nós conversamos quando elas eram muito early stage, validação ainda in vitro, algumas com ensaios pré-clínicos, dados interessantes, mas alguns gaps ou riscos foram identificados, e ao invés de descartar a empresa, a gente pensa assim, não é só que ela não está boa para receber o investimento agora. Qual é a razão? A razão é a razão XYZ. Tá bom, isso pode ser resolvido com nossa ajuda? Sim, então vamos ajudar, mesmo sem investir. Não pode ser resolvido com a nossa ajuda? Então vamos aguardar e esperar se ela consegue alcançar aquela prova de conceito. E a gente vai revisitando a empresa de tempos em tempo, cada empresa tem a sua dinâmica, e essas 4 empresas foram casos que a gente revisitou, deu mais feedback, revisitou, deu mais feedback, e a empresa começa a buscar a gente, olha, nós estamos com novos resultados, queremos discutir com vocês. Quais aspectos? Científicos, regulatórios, comerciais, manufatura, proteção intelectual, todos esses, multifatorial, inteligência coletiva. E quando a gente considera que os gaps estão preenchidos, aí a gente entra com o processo de diligência para fazer o investimento final. Bom, e aqui, aquele mesmo gráfico, né, que eu mostrei antes, falando dessa cadeia de ações que representam, né, o que é feito para poder cobrir aqueles múltiplos parâmetros daquela balança que eu coloquei antes, né? E isso tudo ela é refletido na equipe. Então, ali ela tem uma frase que ela
fala assim, é desenhado para imitar, né, para poder espelhar, melhor tradução, as empresas que vão ser enxergadas pelas farmacêuticas, né? Ela tem que estar alinhada com o desejo, com as expectativas de tempo, de qualidade, de diversidade do pipeline, de opções da mesma molécula para ir para outras áreas, e precisa entender que existe um suporte ativo daquele fundo. Para isso, nós temos, por exemplo, né, tem outras pessoas, mas aqui os 4 que trazem carreiras anteriores, cobrindo diferentes aspectos desse desenvolvimento. Eu, como diretor científico, a Zênia, como diretora comercial, a Emily, como uma expert regulatória em área médica, trabalhou muitos anos na Agência Europeia de Medicina, que é o equivalente do FDA na Europa. A Anete, que é uma super expert em negociações com farmacêuticas, já fez várias negociações de vendas, já foi envolvida em vários IPOs. E aqui é um resumo daquilo também, né? Uma abordagem integrada. Então, quando você olha ali, eu marquei em amarelo, fica bem claro que você precisa dar o suporte no desenvolvimento clínico, comercialização, acesso ao mercado, patente, manufatura, etc. E que esse tipo de apoio, ele tem que vir no dia 1. Você não pode pensar lá na frente, nossa, minha empresa estava desenvolvendo uma molécula para, sei lá, para um tipo de câncer. E agora a gente chegou nesse ensaio aqui e não deu certo. E agora? Esse agora tem que ser pensado antes, né? E se não der certo? Para onde que isso vai? Para isso é necessário entender. Lembra do leão? Daqui a pouco ele volta de novo. Você precisa entender o alvo, a droga, o meio ambiente, como é que acumula, como é que ele funciona, qual o tipo de impacto que tem. Se possível, desenvolver ativos adicionais, aquisição ou alguns em estágio mais precoce de desenvolvimento. Se não, buscar opcionalidades com a mesma molécula. Quais são outros possíveis caminhos para onde ela pode ir? Bom, esse é o resultado de 6 anos de investimento. Até agora, 21 empresas. Não sei se a 21ª já está aí, mas foi anunciado, está sim. Foi anunciado alguns dias atrás, uma rodada de 120 milhões, numa empresa americana. Esse é um mapa que descreve por diferentes áreas clínicas, diferentes indicações clínicas. Esse aqui é a mesma coisa, dividido por diferentes modalidades terapêuticas. É uma coincidência ter essa diversidade toda? Não. Tudo isso é pensado também. A gente não pode ter, assim como a empresa tem que ter uma diversidade de ativos e uma diversidade de opcionalidades com a mesma molécula, o fundo também tem que tratar o seu pipeline como se fosse um pipeline de moléculas, né? Eu não posso botar todos os meus ovos numa cesta só, tem que diversificar em diferentes indicações clínicas, diferentes tipos de câncer, dentro de câncer, molécula pequena, anticorpo, ADC, para poder ter um pouco de risco menor. E agora eu vou dar um exemplo de uma empresa que nós fizemos uma venda, né? Uma venda não. A gente fala que o ideal nunca é vender uma empresa, que a empresa seja comprada, né? Então, o termo em investimento é um exit, quando a empresa sai do portfólio. Então, uma empresa que nós fizemos uma saída, a empresa chamada iBio. Ela fica no Reino Unido, na Inglaterra, uma empresa que estava desenvolvendo um anticorpo bastante especial. Mas qual que é a história por trás do anticorpo que a iBio desenvolveu? Começa com tudo aquilo que eu falei e repeti inúmeras vezes até agora, que é entender o alvo, a droga, o ambiente, a necessidade do mercado, a necessidade médica. Essa é uma droga chamada Vabysmo que funciona, um blockbuster também da Roche, funciona muito bem para edema macular diabético, e uma outra chamada, não sei em português, neovascularização de edema macular por envelhecimento. Age-related macular edema. Funciona muito bem.
Está resolvido? Não. Aquilo que poderia ser uma competição, uma molécula já bem estabelecida no mercado, se você entender e dentro da sua casa você tiver um bom entendimento científico, você enxerga a oportunidade. O vabismo funciona muito bem, mas tem uma parcela da população que não responde. Então, a iBio foi atrás dessa parcela da população que não responde ao vabismo e identificou ali um nicho de oportunidade para poder desenvolver uma molécula. E aqui vem o leão de novo. Prometo a vocês que é a última vez que esse leão aparece, com essa estrutura tão fora de... que nunca nada vai funcionar próximo disso. Mas se vocês olharem o anticorpo que a iBio estava desenvolvendo, vocês vão ver que tem uma certa semelhança, né? É um anticorpo bastante complicado. É um anticorpo triespecífico tetravalente. Significa que ele liga em 3 alvos diferentes, mas ele tem 4 áreas de valência, 4 áreas de ligação. E olhando só assim, a gente pensa, isso vai ser muito difícil de funcionar, muito complexo. Dificilmente isso vai se traduzir num benefício clínico. Isso vai ser de uma manufatura complicada, cara, complexa. Dificilmente isso vai funcionar. Só que o entendimento do ambiente, do alvo, da droga, trouxe uma série de evidências genéticas em animais, em humanos, que o fato de gerar um anticorpo com aquele nível de complexidade, mas que imitasse uma estrutura ativada, né, de um agonista chamado Norin, numa via de sinalização chamada Wnt, aquilo ali conseguiria desenvolver um papel importante na estabilização dessa barreira sanguínea retinal. E como os ensaios começaram a ser feitos, pré-clínicos, as evidências foram surgindo que funcionava muito bem, e a iBio entrou em fase clínica. E aí toda aquela análise e acompanhamento multifatorial que eu venho falando, que tem que ter dentro da empresa, mas também tem que ter com seus advisors científicos, no caso deles, médicos, e dos investidores qualificados também, eles perceberam que no início do ensaio clínico, ainda antes do esperado, essa droga parecia que ia funcionar. Tiveram alguns dados que indicavam que ela podia funcionar. Aí vem o que eu falo que é a contribuição ativa e proativa de todo mundo da empresa, do board, dos investidores que fazem parte do board. Eles decidiram, e dos advisors científicos e médicos, eles decidiram incluir mais pacientes no ensaio clínico, porém, já com estágio mais avançado da doença. Porque se parece que está funcionando, vamos aumentar a barra para ver se o efeito fica mais nítido. E o efeito funcionou. O resultado dessa molécula apareceu de uma maneira muito mais rápida, porque houve uma estratégia de desenho no ensaio clínico através do entendimento científico dos membros dessa empresa, né? Incluindo os externos. E o que foi o resultado? O resultado é que a iBio começou a apresentar os seus resultados, aí também tem uma estratégia de comunicação. A empresa vai no congresso, apresenta os dados, ela conversa com a equipe de BD, lembra que eu falei do BD, do Business Development, os novos negócios da farmacêutica, apresenta os novos resultados, assina um CDA e você começa a gerar um buzz, né? Uma conversa entre as indústrias farmacêuticas de que algo novo está surgindo e que ali tem coisa boa. E isso começa a gerar uma competição, né? Puxa, olha, estou ouvindo falar ali que tem uma coisa boa disso, e as empresas começaram a buscar, e houve uma busca pela aquisição da iBio de forma competitiva. E qual que é o resultado de uma competição? O preço aumenta, né? Então, a iBio foi comprada por 3 bilhões de dólares, menos de 2 anos depois que nós investimos. Menos de 2 anos. Saiu de pré-clínico para clínico. Então, esse aqui é um resumo, né, do tudo que eu venho falando aqui. Não vou repetir nada daquilo que está lá na direita, falando de necessidade médica, etc, etc.
Mas, em resumo, as biotechs são, naquela balança complexa, né, do prêmio do retorno, elas valem muito, muito a pena. Só que você precisa ter um conhecimento muito sofisticado, porque ela não é unifatorial nem bifatorial, ela é multifatorial. Você precisa entender a doença, a biologia da doença, precisa entender o alvo, aquilo tudo que eu já falei e repeti do leão, precisa entender a contribuição do alvo, se é ativação, modulação, inibição, se ele acumula, se a molécula acumula, se ela tem uma meia-vida, se ela tem uma biodistribuição adequada, precisa entender as mudanças do mercado, tendências, acompanhar intimamente qual a visão dos reguladores, né? O FDA está mudando, o governo mudou, o FDA está alterando alguma coisa, eu tenho que antecipar isso. E, principalmente, a biotech é aquela lancha com capacidade de virar à direita ou à esquerda rapidamente, alta velocidade. Mas, para isso, ela precisa ser altamente executada. Né? E por quê? Executivos com bastante experiência, mas experiência em quê? Em tempo? Não, em execução, em entrega. Membros do conselho de diretores, do board, conselho científico qualificado, trazendo inputs, direcionamentos, e investidores qualificados. Porque o investidor qualificado, quando ele não é qualificado, ele põe o dinheiro lá e espera para ver se dá certo. Ou ele conta com o expertise e o apoio de outros investidores qualificados, que também é uma opção. Mas se o investidor for qualificado, ele entende o problema, ele traz uma orientação estratégica verdadeira, ele traz contribuições de opcionalidades para aquela molécula ou para o ensaio clínico, e ele pode trazer um financiamento contínuo. Um investidor de qualidade, quando ele entra numa empresa, vocês não imaginam como ele vai facilitar a vida dessa empresa na próxima rodada de investimento. Porque a primeira pergunta que um próximo investidor vai falar, quem investiu antes? Se ele sabe que quem investiu antes foi um bom investidor, ele já começa a conversa diferente. Então, eu sei disso, as biotechs, deep techs, empresas, todo mundo está procurando dinheiro. Mas a gente também tem que ter um pensamento assim, o dinheiro não pode vir de qualquer fonte, de qualquer maneira, fazer um cap table completamente complexo, com dinheiro de todo mundo, e depois, lá na frente, isso passar a ser algo que pese na negociação para um próximo investidor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando? No dia 1, assim como todos os outros fatores que eu falei. Pessoal, é isso. Obrigado. Um prazer falar aqui para vocês.